A liturgia de hoje, desta quinta-feira santa, nos leva ao quinto mistério luminoso do terço de hoje. E a primeira leitura se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículos de 1 a 8, e depois de 11 a 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falar a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo. De acordo com o número de pessoas, deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim, devereis comê-lo com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Aqui na primeira leitura, extraída do livro do Êxodo, nos reconduz à noite primordial da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, Eles celebraram a Páscoa, a ceia com cordeiro imolado, pão ázimo e ervas amargas, como memorial da intervenção salvífica de Deus. O sangue do cordeiro aspergido nas portas foi um sinal da proteção divina, poupando os primogênitos da destruição. Esta ceia pascal não era apenas uma recordação do passado, mas uma antecipação da libertação definitiva que viria com o Messias. O cordeiro pascal prefigurava o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue seria derramado para nossa salvação. A segunda leitura se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Aqui, na segunda leitura, meus irmãos, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, somos diretamente transportados para o cenáculo. São Paulo nos transmite a tradição que ele mesmo recebeu. Irmãos, olha a riqueza da liturgia, a comprovação de que a igreja sempre foi católica. Estas palavras ressoam em nossos corações como uma forma extraordinária. Jesus não apenas compartilhou uma refeição com os discípulos, ele não simplesmente deu um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, mas ele instituiu um novo memorial, um sacramento perene da sua presença entre nós. Na Eucaristia, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, o alimento da nossa alma, a prenda da vida eterna. Cada vez que participamos da Santa Missa, renovamos esse encontro íntimo com o Senhor, atualizamos o sacrifício da cruz e somos fortalecidos para a nossa jornada de fé. Já no Evangelho de hoje, que se encontra em João capítulo 13, versículo 1 ao 15, diz assim: Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai.
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com a que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhes Pedro: Tu nunca me lavarás os pés, Senhor. Mas Jesus respondeu: Se eu não lavar-te, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis: Bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta um gesto surpreendente e profundamente significativo de Jesus: o lava-pés. Em um ato de humildade radical, o Mestre se abaixa aos pés de seus discípulos, realizando um serviço que era reservado aos escravos. Pedro, inicialmente relutante, acaba por compreender a profundidade deste gesto. Jesus explica que este é um exemplo que ele nos dá. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também os deveis lavar os pés uns dos outros. Este mandamento de amor fraterno, selado pela instituição da Eucaristia, é o coração da mensagem desta noite santa. Não basta participar da ceia do Senhor, receber o seu corpo e sangue. Somos chamados a imitar o seu exemplo de serviço humilde e amor concreto ao próximo. Lavar os pés uns dos outros significa ir ao encontro das necessidades dos nossos irmãos e irmãs, especialmente dos mais vulneráveis e necessitados. Significa colocar-nos a serviço com generosidade, sem esperar recompensa, seguindo o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Nesta quinta-feira santa, meus irmãos, somos convidados a renovar a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia e a acolher com renovado ardor o mandamento do amor fraterno. Que a celebração destes santos mistérios nos transforme em discípulos mais autênticos, capazes de amar como Jesus amou, servindo com humildade e generosidade. Que a Eucaristia, o pão da vida e o cálice da salvação nos fortaleça na nossa caminhada e nos una cada vez mais a Cristo e aos nossos irmãos. Que você possa, no dia de hoje, encontrar-se com Cristo pessoalmente, abrir o seu coração para a palavra, se converter ainda mais para a tão sonhada vida eterna, você ganhar lá no final dessa vida. Que Deus abençoe você. Que a partir de hoje, o corpo e o sangue de Cristo não sejam mais apenas um pedaço de pão ou um cálice de vinho. Que o corpo e o sangue de Cristo façam parte do seu corpo e do seu sangue. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima quinta-feira santa a todas e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.